Glórias a Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida de todos os irmãos. Nós estamos iniciando o estudo sobre família, Antigo e Novo Testamento, a família de Abraão, segunda parte. Nosso Deus eterno, no nome de Jesus Cristo nós oramos e apresentamos a Ti as nossas vidas. Pedimos, Pai, que a Tua unção e a Tua graça, que repousa sobre todos nós, possa nos abrir o entendimento, para que a gente compreenda o Teu querer. Nos dê humildade para receber a Tua palavra e para obedecê-la. É o que nós oramos neste momento no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados, nós tivemos na semana passada o início, do nosso estudo aqui sobre a família de Abraão. A gente viu sobre a posição de Abraão, que todo lugar que Abraão chegou, ele apresentou um altar ao Senhor. E a gente viu o momento em que Abraão desce até o Egito e ali ele não levanta o altar e aconteceu uma série de problemas. E nós vamos estar hoje dando continuidade. Volto a dizer para os irmãos que o nosso estudo não é um estudo conclusivo, exaustivo, porque não dá, o nosso tempo é curto. Mas a gente pega alguns pontos que nós gostaríamos de fazer essa reflexão juntamente com os irmãos. Então, vamos seguir no nome de Jesus. A trajetória da relação familiar de Abraão é muito impressionante. Nós vamos ver Abraão e Sara, que a gente já começou na semana passada. Quem não viu o estudo da semana passada, se você puder, é o estudo 4. Ouça o estudo antes de ver esse. Tá? Nós estamos acompanhando aqui os textos da Palavra de Deus no livro de Gênesis, a partir do capítulo 11. E a gente já falou algumas coisas a respeito de Abraão e Sara. E a gente vai falar poucas coisas a mais. Que Sara foi a esposa única e fiel de Abraão. E Abraão também tinha no seu círculo familiar Ló, que nós podemos chamar aqui de sobrinho problemático. Realmente, Ló foi um sobrinho problemático. Estaremos também fazendo a reflexão sobre Ismael, Abraão e Ismael, o filho do arranjo humano. E por fim, Abraão e Isaque, que é o filho da promessa. Glória a Deus. Abraão e Sara. Abraão tinha 75 anos quando foi chamado por Deus ali na cidade de Ur. E ele partiu de Harã quando ele tinha 75. Gênesis no capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Você quer saber mais detalhe desse versículo aí? Você pode ver o vídeo anterior. Aos 85 anos de Abraão, Sara não entendeu a promessa, porque Deus havia falado com Abraão que daria um filho. Sara não entendeu a promessa e fez tudo errado. Em Gênesis 16:3, assim tomou Sara, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ou seja, Abraão tinha 75 anos quando foi chamado e saiu de Harã. E ele ficou 10 anos na terra de Canaã quando aconteceu esse episódio de Sara dar a Abrão a sua serva egípcia por mulher, para que Abrão tivesse um filho com essa mulher. O mundo
o Egito, o mundo, o Egito é símbolo do mundo, nunca é a solução. O mundo nunca é a solução. O Egito nunca é a solução. A gente viu na semana passada que Abrão, ele estava em Canaã e houve uma fome e ele desceu ao Egito. Ele não perguntou a Deus, ele não falou com o Senhor, ele não pediu orientação a Deus. Ele desceu ao Egito e lá nós vimos que Sara sofreu uma série de problemas, uma série de assédio, não é? Por causa de Abraão. Abraão tem uma mancha na sua biografia, o fato dele ter ido até Egito buscar solução. Mas o Egito nunca é solução. Eu volto a falar com os irmãos que o Egito não é solução, o mundo nunca é solução. As pessoas estão buscando soluções para os seus problemas no mundo, sem buscar a Deus, sem falar com Deus, sem orar a Deus. Sara tentou um arranjo humano, olha o Egito novamente, para fazer cumprir a promessa de Deus. Ou seja, ela tentou dar uma mãozinha do que Deus tinha falado, que iria dar um filho a Abraão. E essa egípcia, né, é um símbolo da interferência do mundo com relação à nossa fé na promessa de Deus. Muitas vezes a gente toma decisões, a gente fala palavras, a gente faz promessas que não são o que Deus quer, que não é o que Deus quer. E a gente faz isso porque a gente tem à mão uma opção. E essa opção acaba sendo um prejuízo, acaba ocasionando um prejuízo na nossa vida. Sara tinha essa escrava egípcia. Novamente volto a falar, o Egito não é solução. O mundo não é a solução. Tem casais que estão, servos de Deus, estão querendo se separar, porque hoje está mais fácil se separar. Hoje, se a pessoa tem um problema, ela se separa. Se tem um problema com o seu marido, vai um para cada lado e pronto, está resolvido o problema. Só que essa não é a resposta de Deus. O Senhor, ele diz que aquele que Deus uniu, o homem não separe. São pessoas que não querem obedecer a palavra. É homem que fica arrumando uma desculpa para pecar. É mulher que fica arrumando uma desculpa para pecar. Falta humildade para obedecer ao Senhor. Falta fidelidade a Deus. Hoje nós vemos, infelizmente, nós colocamos aí no vídeo de Noé, quando nós fizemos o vídeo 3 de Noé, a gente mostrou como a cristandade está tão caída, como as pessoas estão caídas. Elas não estão atendendo a Deus, estão vivendo no mundo. O Apocalipse fala que é uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Não tem vida com Deus. Por quê? Porque está deixando o mundo ser solução. O mundo não é solução. Como Deus queria que Abraão tivesse um filho e Sara tentou dar um arranjo, ela disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Cuidado, mulheres, nos conselhos que você tem dado ao seu marido. Ore a Deus. Não fale tudo que vem na cabeça. Não fale tudo que vem ao coração.
peça a Deus, fale com o Senhor, se realmente é para falar, se realmente é para aconselhar. A mulher, geralmente, a Bíblia Sagrada fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, mulher, seja sábia. Agora, como vem a sabedoria? A sabedoria vem pela palavra do Senhor. Não é uma sabedoria de acordo com o mundo, porque Tiago fala que a sabedoria do mundo é diabólica. Depois você encontra no livro de Tiago esse texto. Então, ao aconselhar o seu marido, ore a Deus para que o seu conselho não seja um conselho errado. Às vezes tomamos decisões que aparentemente é uma solução para os nossos problemas. Nós argumentamos, todos fazem assim, não é mesmo? Que mal tem isso? Olha, se você é filho ou filha de Deus, tende a aprender a esperar no Senhor, porque o Senhor nunca falha. Glória a Deus. Abraão e Sara, 24 anos depois. Gênesis 17:1 diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, disse o Senhor. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Era a promessa de Deus. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será pai de uma multidão de nação. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nação te tenho posto. Veja bem, 24 anos depois de Deus ter dado uma ordem a Abraão, Deus muda o nome dele. Deus deu uma ordem a Abraão: sai da sua casa para a terra que eu vou te mostrar. E 24 anos depois, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Pai de muitas nações. Esse é o significado de Abraão. Querido, Deus tem um tempo para cumprir as palavras que Ele tem dito a seu respeito. Você precisa ser fiel. Tem gente que recebe uma palavra, que vai ser um pastor, que vai ser um evangelista na casa do Senhor, que vai ganhar um filho, se vai ter um emprego, que vai receber uma bênção. Aí essa pessoa não permanece fiel, ela sai falando para todo mundo que vai acontecer e começa a forçar a barra para que aquilo ocorra. Isso, com relação ao ministério, então, é terrível. As pessoas saem falando um montão de coisa e acabam atrasando o processo, não é? Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. Agora, quando Deus mudou o nome de Abraão para se cumprir aquilo que Deus falou que ia fazer, ele tinha 99. 24 anos depois. Quanto tempo você tem na presença do Senhor esperando a promessa se cumprir? Não esmoreça, mantenha sua fidelidade ao Senhor. Aleluia. Disse Deus a Abraão: Sara, tua mulher, Sarai, sua mulher, não será mais chamada pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Agora é princesa, será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar um filho dela. Veja bem o que Deus fala agora com Abraão. Com Abraão, que não mais era Abrão. Eu te darei um filho dela e a abençoarei, e ela será mãe de nações, rei de povos sairão dela. A promessa de Deus se cumprirá na maneira, na forma e na hora que Deus quer. Não adianta a gente forçar a barra, porque o Senhor, Ele é soberano. E se Ele tem prometido, mantenha-se fiel, porque Deus vai conceder a vitória sobre a sua vida. Aleluia. Vamos ver então, a gente terminou aqui o relacionamento, a questão de
Sara e Abrão. Sarai e Abrão, Abraão e Sara. Agora vamos ver com relação à parentela de Abraão que estava na sua casa. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que a gente colocou o apelido dele de sobrinho problemático. Gênesis 12, versículo 4 diz: E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Deus falou: sai da sua terra e da sua parentela. Mas Abrão levou o seu sobrinho, Ló, que era filho do seu irmão, Harã, também chamado Harã, seu irmão. Todos nós temos um parente que nos acompanha, não é verdade? Tem um parente que é mais próximo, alguém que está sempre conosco. É um irmão, é um cunhado, é um genro, é um sogro. Uma pessoa que está sempre conosco, que contempla o nosso testemunho, mas que não se volta inteiramente ao Senhor. Ou a gente pode ser esse sobrinho, não é? Pode ser que nós sejamos essa pessoa que contempla alguém que é um servo de Deus fiel, que vive fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, e a gente contempla o testemunho, a gente acompanha aquele que está na presença de Deus, mas que a gente não volta inteiramente ao Senhor. No caso aqui, a gente está estudando Abrão, depois a gente vai estudar Ló, a gente vai fazer uma reflexão sobre Ló, mas nós estamos fazendo a reflexão sobre Abrão. Então, Abrão tem um parente que acompanhou ele, que contemplou o seu testemunho, mas que não se voltou inteiramente ao Senhor. Como agir com essas pessoas, não é? Tem parente que é problemático. Você agora se converteu, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um homem, é uma mulher, não é, que está servindo ao Senhor e busca a Deus, é fiel ao Senhor, mas tem um parente que é uma tristeza. Ele te acompanhou e ele fica aí, ele te perturba, né? O que você vai fazer? Vamos ver como Abraão se relacionava com esse sobrinho problemático. Como Abraão lidava com a parentela? Veja bem, primeira coisa, Abraão o fazia coparticipante das bênçãos que ele recebia. Nós precisamos fazer com que os nossos parentes, a nossa parentela, seja coparticipante das bênçãos que estão sobre nós. Nós devemos transbordar de bênção, devemos transbordar de alegria e passar isso para os nossos queridos, os nossos entes queridos. Não é? Não estou falando de mulher com homem, não, mas aqueles que são parentela, né? O seu pai, sua mãe, seu irmão, o seu sobrinho, seu tio, sua tia, não é? Seu cunhado, seu sogro, sua sogra, seu genro, são pessoas que estão na sua vida. E eles olham você, eles sabem que você é uma bênção. E como você pode lidar com eles? Abrão o fazia coparticipante das bênçãos. Veja Gênesis 13, versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho e vacas e tendas. Tudo isso Ló ganhou e conquistou juntamente com Abraão. Ele conquistou porque ele estava junto com Abraão. Quando Abraão apresentava o seu sacrifício ao Senhor, Ló estava ali com ele. Quando Abraão ia para determinado local, Ló ia com ele, né? E Ló foi muito abençoado através da vida de Abraão. Como é que estão os seus parentes? Os seus parentes se consideram abençoados por você? Ou os seus parentes
acham você snob, porque você não participa, você não abençoa, você não ora, você não faz nada por eles. Uma outra coisa que Abraão agia para lidar com a sua parentela, ele não entrava em disputas por posição. Uma coisa muito terrível que tem entre as famílias é que às vezes as pessoas brigam e as pessoas ficam sem se falar e as pessoas ficam sem se comunicar. Há uma fofocada na família, as pessoas não respeitam um ao outro, não é? Mas Abraão, ele não entrava em disputa com ninguém. Era incrível. Por que Abraão não entrava em disputa? Porque ele sabia a sua posição. Abraão sabia a sua posição. Então é a insegurança que causa uma série de problemas na vida das pessoas. As pessoas brigam umas com as outras, disputam, dão tapa, xingam, falam mal, amaldiçoam. Por quê? Porque não sabem a sua posição. Quando aconteceu uma situação de briga na família, Abraão chamou Ló, lá no Gênesis 13, versículo 8, ele diz: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque eram os rebanhos que eles tinham, os homens que cuidavam dos rebanhos, porque somos irmãos, nós somos parentes, entendeu? Então Abraão, ele abriu mão, falou: Ló, se você quiser ficar com determinada parte da terra, eu me retiro, não há problema, você pode ficar com a terra. Ah, mas essa parte aqui é melhor. Não tem problema, meu querido, você pode ficar, entendeu? Mas muitas vezes a gente não age assim dessa maneira, a gente não age assim dessa forma. A gente precisa, querido, saber que aquele que abre mão, ele está muito acima do que aquele que fica disputando por ninharia. Em nome de Jesus, vamos agir com sabedoria com aqueles que estão de fora. Tem muita gente que não vai servir a Deus nas igrejas. Por quê? Porque aquele que se diz cristão, aquele que se diz filho de Deus, aquele que se diz filho do Altíssimo, aquele que se diz servo do Senhor, ele fica numa mesquinharia, brigando por coisinhas e acaba trazendo mau testemunho. Mas Abraão lidava com a sua parentela da seguinte forma: não entrava em disputas por posição. Ele abria mão porque ele sabia que Deus era com ele. O que era dele, o bicho não ia comer. Abraão tem muitos a nos ensinar, muita coisa em nos ensinar. Romanos 12, versículo 14 diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Tem marido amaldiçoando mulher e não é inimigo, né? Não é o seu inimigo, não é uma pessoa que está... Tem mulheres amaldiçoando, ou seja, quando se fala em amaldiçoar, falar mal, entendeu? É não abençoar, denegrir. Tem muita gente fazendo isso. Tem muitos maridos, muitas mulheres, muitas sogras, muitos genros, não é? Agindo assim, e são servos de Deus, pelo menos andam com Bíblia, né? Tem carteirinha de membro de igreja. Abençoai, Romanos 12, versículo 14, abençoai aos que vos perseguem. Se alguém te persegue, fala mal de você, dentro da sua família, nos seus familiares, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, 18 diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tem gente que anda em discussão, anda em briga, anda em ódio, em mágoa, ressentimento, não esquece. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Viu? Prefira honrar, não prefira ser honrado. Se falou mal de você, fale bem. Se amaldiçoou você, abençoe. Se não quer ter paz contigo, tenha paz com ele, tenha paz com ela. Obedeça a palavra de Deus. Abraão tem muito a nos ensinar. Infelizmente, muita gente não obedece a palavra. Veja bem, Abraão e o sobrinho problemático. Ao tempo em que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Abrão era um fervoroso intercessor, e Deus deu livramento à sua parentela porque lembrou-se de Abraão. Você tem orado pela sua parentela? Você tem orado pelo seu irmão, pela sua irmã? Você tem orado em favor do seu sogro, da sua sogra, do seu genro, da sua nora? Você tem orado pelo seu cunhado? Você tem orado pela sua parentela? Até por aquele que é mais problemático, aquele que só cria problema, aquele que só causa dor. Você tem orado? Você tem intercedido? Saiba que Deus quer dar livramento. Nesse episódio aí de Sodoma e Gomorra, Deus procurou Abrão para conversar com ele. Deus procurou Abrão para que Abrão intercedesse por Ló. Deus quer libertar e salvar muitas pessoas. Deus quer libertar a sua esposa, meu irmão. Deus quer libertar a sua esposa, o seu esposo, minha irmã. Deus quer libertar o seu filho. Mas você não quer se colocar ao lado de Deus para que a vontade do Senhor seja feita. Você não quer se colocar ao lado de Deus para que os projetos do Senhor para a sua família sejam realizados. Você quer fazer a sua própria vontade. Você quer fazer o seu próprio querer. Meu irmão, se você está agindo assim, você não é um filho de Deus. Você não é uma filha de Deus. Porque o filho de Deus, ele ouve as palavras de Deus e ele obedece à palavra de Deus. Então, ao tempo que destruía as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abrão. Por quê? Porque Abrão era um fervoroso intercessor. Você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Você precisa se colocar pela manhã ou à noite, de joelhos diante do Senhor, e interceder em favor do seu ente querido que está no perigo. Ele, por causa das suas más escolhas, tem ido para lugares, tem ido para situações que não é aquilo que Deus quer para eles. Então precisa receber a nossa intercessão. Interceda pela sua esposa, ore por ela, ore pelo seu marido, ore por ele, ore pelo seu genro, ore pela sua nora, ore pelo seu sogro, pela sua sogra, pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu tio. Ore, seja um fervoroso intercessor. Aleluia. Vamos ver. Olha, Abraão não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Isso é muito sério. O Senhor vinha, falava com Abraão e voltava. Hoje, meu irmão, é infinitamente mais fácil, é infinitamente melhor, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Ele habita dentro de nós. Nós somos assim, fã de Abraão, né? É um dos homens que a gente mais admira. Porque foi um homem que a sua vida é um exemplo para nós. Mas hoje é muito melhor, querido. Hoje a gente tem o Espírito Santo, o Deus que habita em nós, o Deus que falava com Abraão, que vinha para falar com Abraão. Ele habita dentro de nós, É Ele que nos dá força, nos fortalece, nos ajuda na dificuldade. Você não consegue perdoar sua mulher, não consegue perdoar seu marido, não consegue conviver. Ore, fale com Deus, Deus vai te dar graça. Fale com Ele. Hoje você tem o Espírito Santo
habitando dentro de você, se é que você não é filho. Porque se você é filho, você tem essa particularidade. Agora vamos ver um outro relacionamento familiar de Abraão. Abraão e Ismael, quer dizer, o filho do outro relacionamento. Não é a situação aqui, eu coloquei outro relacionamento, porque tem muita gente vivendo uma situação parecida, não é? Mas a gente sabe que Abraão, a esposa de Abraão, né, a Sarai, ela não podia ter filho, então ela pediu que Abraão tivesse filho com a sua serva egípcia, né? Uma solução do mundo. Uma solução do mundo. Gênesis 16 diz: e era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Então o filho que não era o filho da promessa, ele nasceu quando Abraão tinha 86 anos. 86 anos. Agora, como Abraão agia com relação a esse outro filho? Qual era a posição de Abraão? Porque hoje tem muita gente que tem filho. O cara se converteu agora, né? Ele já veio de outro relacionamento e agora está na igreja. E aí se casa com uma pessoa, estava largado, solteiro, abandonado, divorciado e tal, e conheceu uma pessoa na igreja, aí casa, e ele tem, mas só que ele tem, além dessas famílias aqui, ele tem um filho, tem uma filha, tem 2 filhos, tem 2 filhas, né? Ele tem filhos de relacionamentos anteriores. Como ele vai agir? Alguns largam para lá, alguns deixam para lá. Isso é papel de pessoas que não têm caráter. Porque filho é filho. Filho não tem culpa dos erros dos pais. Filho não tem culpa das falhas do homem ou da mulher. Então, como você vai agir com relação aos seus filhos, que não são os filhos da promessa? A Bíblia fala que Abraão apresentava o seu filho diante do Senhor. Gênesis 17, 18 diz: e disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Veja bem, a preocupação de Abraão: eu quero que meu filho viva diante da tua presença. Abraão, ele colocava-se diante de Deus. Ele orava, ele falava, ele clamava, ele desejava, não é, que seu filho estivesse diante do Senhor. Hoje, você, homem e mulher, que tem um filho fora da igreja, e esse filho é de outro relacionamento, eu te aconselho a procurar esse filho, a testemunhar de Deus para esse filho, a orar por ele, a presenteá-lo com a palavra de Deus, a presenteá-lo com livros, literaturas que falem do Senhor e presenteá-lo com a sua presença, presenteá-lo com a sua atenção, porque às vezes a pessoa deixa para lá, a pessoa abandona, a pessoa não, ela age como se não tivesse aquele filho, como se o filho tivesse morrido. Abraão apresentava o filho diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abraão e Ismael, o filho do outro relacionamento. Abraão incluiu o filho na sua aliança com o Senhor. Gênesis 17, 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e todos os nascidos na sua casa, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Deus mandou Abraão firmar a sua aliança através da circuncisão, e Abraão tomou o seu filho para participar da circuncisão, que era a aliança que ele tinha com Deus. Veja,
em Gênesis 17, 20, Deus falando com Abraão: quanto a Ismael, eu te ouvi. Veja bem, Deus falando: quanto a Israel, eu te ouvi. Então, Abraão, ele intercedia, ele orava, ele incomodava o Senhor. E Deus respondeu: eu abençoá-lo-ei, eu falo-ei fecundo, eu o multiplicarei extraordinariamente, e ele gerará 12 filhos, e dele farei uma grande nação. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos falar com Deus a respeito, aqueles que têm filho de outro relacionamento, não abandone, não largue para lá o seu filho. Nós sabemos que há a necessidade, todo homem tem necessidade de salvação. Você precisa falar com seu filho a respeito da salvação. Glória a Deus. E Abraão atendeu a Deus quando foi necessário despedir do seu filho. Houve uma série de problemas na casa e era necessário que o menino fosse embora. E em Gênesis 21, 11 diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lhe nas costas de Agar e deu o menino e a despediu. Veja bem, possivelmente Sara ficou perturbando Abrão com relação aos problemas que ela mesma criou, que estava acontecendo acerca do menino e da Agar, que era a serva. E Abrão não tomou nenhuma decisão drástica antes de Deus falar com ele que ele poderia fazer. Então, se você, meu irmão, tem um filho, você precisa apoiá-lo, mas você precisa ouvir o que Deus tem para falar. Você precisa tomar as decisões que Deus mandar tomar. Você precisa fazer o que Deus orientar para fazer, porque Deus é que conhece todas as coisas. Embora a situação fique complicada, porque aqui no versículo 11 a gente parece que encontra Abraão meio triste, pareceu isso muito penoso, muito penoso. Imagina uma pessoa ficar com uma compaixão muito grande, aos olhos de Abraão por causa do filho, ver que o filho não estava sendo bem tratado pela Sara, que era a mulher dele, e Ismael era filho da escrava, da serva, E então ele ficava triste porque era o filho dele, Mas quando Deus falou, ele não fez nada enquanto Deus não falou. Ele não realizou nada, não deixou de atender enquanto Deus não falou. Embora você passe por muito problema, muita dor, por causa de filhos fora do casamento, você não pode tentar se desvencilhar disso. Não, porque filho não pede para nascer. O pai, a mãe é responsável pelo filho. Agora, você tem que esperar Deus falar. Depois que Deus falar, tudo bem. Mas antes, se Deus não falou nada, mantenha, mesmo que você fique achando penoso, achando triste, mas mantenha a sua posição. Amém? Então aqui termina a nossa reflexão sobre Abraão e o filho Ismael. Vamos agora, aqui está Abraão e filho Ismael, não, aqui seria Isaque. Abraão e Isaque, o filho da promessa. Eu não apaguei aqui. Gênesis 18, 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor
e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Veja bem, o objetivo de Deus em dar filho é que nós guardamos o caminho do Senhor, nós praticamos justiça e juízo. Então Deus nos dá filho para que os nossos filhos continuem guardando o caminho do Senhor, praticando justiça e juízo. Então Deus falou assim: eu escolhi Abraão, eu o escolhi para que ele ordene, vamos voltar, eu escolhi, aqui ó, eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Então a gente tem que ordenar a nossa casa, a gente tem que viver de tal maneira que os nossos filhos continuem o nosso legado no que diz respeito a Deus. Tem muitos pais que estão vivendo, são egoístas, vivem e o seu legado está destruído, porque o que os filhos têm com relação a ele, o pensamento, o que os filhos veem com relação a ele, ele fala assim: meu pai, eu não vou nunca ser igual ao meu pai, nunca vou ser igual à minha mãe, porque eles não respeitam a Deus. São uma coisa na igreja, mas em casa é outra. Eles têm uma reputação, né? Uma boa reputação diante dos homens, mas diante dos filhos não tem moral para falar com os filhos, porque são pessoas que não vivem o que pregam. Falam na igreja, falam quando está diante das pessoas, mas quando está em casa, só Deus. Eles não guardam o caminho do Senhor, não praticam a justiça e o juízo. Mas Deus falou: eu escolhi Abraão para que ele ordene seus filhos e a sua casa depois dele, porque ele é um exemplo, e os seus filhos e sua casa serão também exemplo. Deus mudou o nome dos pais quando Isaac iria nascer. Gênesis 17:5: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17:15: Disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Ter filho é algo de muita responsabilidade, tanto que Deus mudou o nome. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sarai, porque Deus queria falou: agora vocês são pais, vocês são pessoas que expressam a minha palavra. Deus falou com Abraão, Deus já vinha falando há muito tempo: você vai ser pai de uma grande multidão, eu estou te separando para ser pai. Agora Deus falou: agora você vai encarnar esse nome, isso que eu tenho falado. E você, minha irmã, e você, meu irmão, você é pai, você é mãe, então encarne a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, que os filhos, ao olhar para você, ao chamar o teu nome, eles vejam a palavra de Deus. Ter filho é muita responsabilidade, é uma vida que você põe ao mundo e você tem a responsabilidade de fazer com que esta vida mantenha-se fiel a Deus. Agora você faz isso com as suas atitudes, viu? Não adianta nada você ir na igreja, você ser uma coisa, mas em casa ser outra. Isso não adianta. Filho, ele vai pelo que ele vê você fazer e não pelo que vê você falar. Abraão e Isaac, o filho da promessa. Confiança completa na palavra de Deus, no destino dos nossos filhos. Veja bem, teve uma situação no finalzinho em que Deus falou com Abraão para que ele oferecesse o seu filho como sacrifício no Monte Moriá. E nós vemos aqui em Hebreus 11, versículo 17, dizendo: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele não discutiu com Deus, porque ele sabia o que Deus fala é para fazer. Ele não discutiu e ele ofereceu Isaque. E ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito.
aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha sido dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 19: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja bem, quem não lembra da situação que aconteceu, Abraão levou seu filho até o Monte Moriá, como Deus havia falado, e chegando lá ele iria sacrificar Isaque, quando o anjo falou: olha, Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque o Senhor viu que você é uma pessoa fiel, não é? Então, nós vemos aqui que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Por quê? Porque Deus já havia falado anteriormente: em Isaque será chamada a sua descendência. Você é um pai de multidão, porque seu filho vai ter filho, e outro filho vai ter filho, vai ter filho, e vai ter filho. Entendeu? Então você precisa crer na palavra. A nossa vida, ela não pode ser baseada nos nossos sentimentos. A nossa vida não pode ser baseada nos nossos humores. Nós precisamos basear a nossa vida na palavra de Deus. E porque Abraão confiou na palavra, o destino de seus filhos na mão do Senhor, não é? Por isso que a gente está falando sobre ele hoje. O que importa com relação aos nossos filhos, com relação à nossa família? O que importa é o que as pessoas falam? É o que o nosso sentimento diz? Não. O que importa é o que Deus fala. Glória a Deus. Abraão e Sara não eram super-homem ou mulher maravilha. Eram pessoas comuns que criam e obedeciam a palavra do Deus eterno. Falharam? Sim, falharam. Mas se consertaram e se tornaram um exemplo para todos nós. Então hoje nós terminamos aqui a nossa reflexão sobre a família de Abraão. Deus possa estar nos ensinando, que a gente possa compreender que Deus quer que a gente viva dentro da sua palavra, obedecendo o seu querer, que a gente seja exemplo para as outras pessoas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe. Pai, nós oramos neste momento e oramos em favor de cada pessoa que participa desse estudo. Pedimos que o Senhor possa estar enchendo o coração de cada um com a tua verdade. E que no nome de Jesus Cristo que haja ensinamento, que não seja apenas ensinamento intelectual, onde a pessoa aprende, mas não pratica, mas que a verdade é que nós venhamos praticar a sua palavra. No nome de Jesus, esteja conosco, esteja com sua igreja, esteja com seu povo. No nome do Senhor. Que Deus abençoe, queridos. Amém. Fiz escolhas erradas na vida. Não confiei no Deus eterno. E isto custou a felicidade e a integridade da minha família. Ló. Terça-feira que vem, vamos ter uma reflexão sobre a vida de Ló, o sobrinho complicado de Abraão. Deus abençoe. Um abraço.